tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. E aí, tudo bem? Lá vamos nós com mais uma graça da história. Eu tenho muitas histórias da minha infância, porque fui um menino, um moleque muito travesso, muito levado. E quero contar uma história desse tempo para você. A nossa família tinha possibilidade de passar férias e feriados na cidade de Pati do Alferes. Lá minha avó tinha uma casa e lá tínhamos possibilidade de brincar, de jogar bola, de ter uma vida bem livre, bem tranquila. E eu toda vez que podia, eu era apaixonado por Pati do Alferes, toda vez que eu podia, eu estava lá em Pati do Alferes. E lá em Pati do Alferes, com os meus amigos, meus contatos, eu também aprendi uma coisa que hoje eu não faço mais, que era caçar pássaros. Eu sempre fui muito apaixonado por passarinhos, gosto demais de passarinhos. Mas no meu tempo de criança, esse gosto por passarinhos me levou a caçar, a aprisioná-los em gaiolas. E eu tinha no apartamento em Niterói umas 18 gaiolas, não é brincadeira. Meu pai e a minha mãe sofreram muito comigo. 18 gaiolas dentro de um pequeno apartamento. Eu tinha coleiro, eu tinha bicudo, eu tinha avinhado. E eu não sei se todo criador de passarinho tem essa coisa, mas eu tinha uma vaidade muito grande com os meus passarinhos. Eu gostava de exibi-los, eu gostava de levar meu avinhado, alguns chamam de curió, gostava de levá-lo para junto de outras pessoas que levavam seus passarinhos para tomar sol e tal. Eu ficava muito contente quando o meu curió calava os demais, cantava muito e vencia, vamos dizer assim, no canto, os passarinhos, os curiós de outros criadores. Eu tinha azulão, eu tinha bicudo, eu tinha um coleiro que era muito bom, brigão, gostava de caçar com ele, pegar outros coleiros e tal. Eu também gostava que as pessoas chegassem e oferecessem dinheiro pelos meus passarinhos. E aí vinha, eu fazia questão de dizer, não vendo, nem por isso que você está me oferecendo, nem por nada. Aquilo era uma vaidade, uma coisa que existia dentro de mim, eu não sei se existia dentro dos outros criadores também, mas eu já desde muito pequeno, muito novo, alimentava essa vaidade. Uma vez nós fomos para Pati, num feriadão, e quando nós chegamos lá, num sábado, eu vi pela primeira vez um passarinho que fiquei sabendo, era uma sabiá preta. Eu achava a sabiá um pássaro bonito, eu gostava, mas era um pássaro tão comum, a gente vê sabiá laranjeira, outros tipos de sabiá pela rua. Aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, a gente vê muito, Então não era uma coisa que me despertasse, que me chamasse a atenção, mas pela primeira vez eu vi uma sabiá preta cantando lá no abacateiro, como na música do Luiz Gonzaga. Ela é toda preta, tem os pezinhos amarelinhos, o bico amarelinho e a volta do olho tem um contorno também amarelo. É um pássaro muito bonito, e tem um canto muito bonito também. Eu fiquei louco
com aquela sabiá. Imediatamente eu me reportei para Niterói, fiquei imaginando eu desfilando com aquele passarinho que eu nunca tinha visto, e acho que a maioria das pessoas lá no nosso meio nunca tinha visto aquele pássaro. Aquele pássaro chamaria muito a atenção das pessoas, e aquilo ia alimentar muito a minha vaidade, o meu desejo de ser superior àquelas pessoas, de ter sempre um passarinho melhor, mais bonito, mais cantador, mais brigão do que as demais pessoas. Eu não tinha ido preparado para a Pati do Alferes, naquele feriadão, com as armadilhas, com rede, com salpão, com arapuca, com nada. Eu não tinha nada para tentar capturar aquela sabiá. E eu, muito empolgado, peguei uma bacia velha que tinha na casa da minha avó, coloquei a bacia assim, coloquei um graveto embaixo, arrumei um barbante bem comprido, coloquei abacate embaixo da bacia e passei, eu consegui fazer isso no domingo, passei o domingo todo numa espécie de tocaia, olhando a sabiá vinha, rodeava a bacia, rodeava e ia embora. E eu ficava desesperado porque tinha mais um dia, além do domingo, para ficar em Pati do Alferes e tentar pegar aquela sabiá. No dia seguinte, eu fui, tirei do quintal tudo que ela pudesse comer, deixei só o abacate debaixo da bacia. Mas não fiquei o tempo inteiro vigiando, fui jogar bola. Em frente à casa da vovó tinha um campinho de futebol e nós fomos lá. Era a outra paixão da minha vida, era o futebol. E eu fui lá jogar futebol com os meninos. E no meio do futebol, a empregada da casa correu lá e disse: Jade, a sabiá está comendo embaixo da bacia. Eu corri lá e olhei, realmente ela estava, puxei o cordão e peguei a sabiá. E os meninos que estavam jogando bola, quando eles ouviram a empregada, eles correram todos junto comigo. E quando o resultado, peguei a sabiá e tal, todo mundo ficou muito contente, eles gritaram muito, rodearam a bacia e fizeram assim quase que uma batucada na bacia. Bom, para resumir a história, eu coloquei um lençol para ela não fugir, fui com a mão bem devagarzinho e de repente minha mão esbarrou naquele corpo morto. A sabiá morreu de medo, de susto. Não tinha nenhum ferimento, não tinha nada. Mas ela morreu da algazarra dos meninos e do batuque que eles fizeram naquela bacia. Qual é a graça dessa história? Hoje eu vou ler aqui na Bíblia alguns versículos. Romanos capítulo 8, verso 19, diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. A Bíblia diz que a criação está sujeita à vaidade, à minha vaidade. Com aquela sabiá na minha mão pela primeira vez, com 10, 11 anos de idade, eu percebi que eu era capaz de destruir coisas. Poucos minutos antes, aquela bichinha estava cantando no abacateiro. E agora ela estava morta.
A gente viu há pouco tempo muita notícia sobre os incêndios na Amazônia. Agora a gente está aí com uma notícia sobre o óleo que foi derramado no oceano e está poluindo as praias do Nordeste. A minha intenção aqui não é falar de política, não é acusar esse ou aquele, mas é dizer para mim e para você que existe uma vaidade no mundo. Aquele que foi designado por Deus para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja, sobre todo animal que anda no oceano, o ser humano, o homem, foi designado por Deus para cuidar da criação. Mas nesse homem entrou a vaidade, o desejo de ter algo maior do que o outro, de ter um passarinho que canta mais bonito do que o outro, de ter alguma coisa que o outro não tem, de ostentar alguma coisa e não medir as consequências da própria vaidade. A vaidade humana destrói. E eu, menino, descobri que a minha vaidade matou a sabiá. O próprio apóstolo Paulo, nesse texto, diz que há uma expectativa na criação. Assim como há uma expectativa em todos nós, seres humanos, de um tempo em que a vaidade vai acabar. De um tempo em que os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus serão revelados. E o domínio desse mundo passará a ser o domínio do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O domínio de Jesus. Cuidado com a sua vaidade. Eu até hoje me lembro com tristeza das coisas que a minha vaidade já destruiu. Mas Deus é capaz, Deus é maior, Ele pode fazer novas as sabiás pretas, novas as baleias, novas as praias tão bonitas do Nordeste. Deus te abençoe. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura.